Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Ideias a Contracorrente. O meu nome é Duarte Branquinho e hoje, para não variar, tenho mais um amigo como convidado, é o Alexandre Souza. E quem ouviu a entrevista que ele me fez quando me convidou ao programa dele no YouTube, sabe perfeitamente que ele, apesar de ser uma figura bastante conhecida no meio da internet, eu não fazia ideia quem ele era. E nós conhecemos-nos num evento e começámos a falar, entendemos, tivemos uma conversa interessante e de repente um amigo comum, mais velho que eu, disse-me: então, mas não conheces o Alexandre Souza? Pronto. E eu tinha que fazer esta introdução, ou seja, a piada aqui é a minha ignorância, mas foi boa, porque acabou num convite que o Alexandre me fez e eu agora, é óbvio que tinha que lhe devolver o convite e ele aqui está neste podcast. Eu aproveito para fazer autopublicidade e dizer que essa entrevista, além de estar no canal do Alexandre Souza no YouTube, está também no canal das Ideias a Contracorrente, por isso se quiserem ver ou rever, já sabem onde se dirigir. Alexandre, ora viva, bem-vindo ao meu podcast, desta vez sou eu o anfitrião. Não, muito obrigado. E foi um dos pontos altos do meu podcast, o nosso amigo mais velho em comum, que é uma pessoa, pronto, que eu admiro bastante, conhecer-me e dar basicamente a entender que era impossível não me conheceres. Eu fiquei bastante feliz com isso, como é lógico, porque não, como tu sabes, não é uma pessoa qualquer dizer uma coisa dessas, não é? Pronto. Sim, é uma honra, sem dúvida. Bom, a nossa conversa foi não só sobre isso, mas principalmente sobre livros. Que espanto, não é? Dirão aqueles que me costumam ouvir. E é exatamente o tema principal que eu quero puxar hoje, até porque fomos ambos a um sítio quer dizer, onde vou regularmente desde a minha infância, que é a Feira do Livro. Fomos ambos, comprámos várias coisas um e outro, mas eu se calhar desafiava-te a começarmos por aqui. Houve um livro que acabou de sair e que ambos comprámos. Não, em teoria nem saiu, não é? Porque a capa do livro, a primeira ou segunda página, diz julho de 2024. Nós estamos a gravar isto em junho, portanto, em teoria ainda não saiu sequer. Mas é um livro chamado Os Identitários, que é um livro super recente, associado a esses novos movimentos, exatamente. Associado aos novos movimentos que, pronto, podem ser ou não vistos como uma reação ao desenraizamento no Ocidente, basicamente. Eu ainda cheguei agora à página 100, uma coisa do género. Portanto, ainda nem o terminei, para verem de tão recente que é. Mas está muito bem escrito, muito bem fundamentado, tem testemunhos dos próprios, que é uma coisa boa, não é? Quer dizer, se vamos falar dos identitários, era o que tu dizias, Duarte, outro dia, quando falávamos, pelo menos dar o benefício da dúvida aos próprios, não é? Ouvir o que é que os próprios têm a dizer sobre si mesmos e sobre o que pensam ideologicamente. E é giro, tem muitas coisas interessantes, mas já vamos ao livro. Eu já tenho tirado algumas notas, achei muito giro. Algumas das atividades e das tendências ideológicas para o qual eles se predispõem, não é? Os identitários. Pronto, eu aqui tenho que fazer uma declaração de interesses, como se diz agora, que é, aliás, tenho que fazer várias. Bom, este livro, já agora vou dar o título completo para quem nos está a ouvir. O livro chama-se Os Identitários, um movimento contra o globalismo e o Islão na Europa. O autor é o José Pedro Zucht, foi publicado pelas edições 70. Como dizias, depois a data de publicação aparece julho. Pronto, nós estamos a viver né? Isto parece, fizemos um regresso ao futuro, como naquele filme, mas bom, queria dizer sobre este livro, quero fazer aqui um anúncio prévio. Não só eu sou citado nesse livro brevemente porque o José Pedro Zucht me entrevistou à época para a primeira edição deste livro. Esta edição a que nos referimos é uma tradução do original em inglês, que pronto, é um livro académico, deve dizer-se. O José Pedro Zucht é um investigador académico, investigador do ICS, uma pessoa com uma longa obra nesta área das direitas radicais, e não só, das esquerdas radicais também, e noutras áreas de investigação de ciência política. Tem um livro também que eu aconselho, especialmente em português, que ele escreveu diretamente em português, sobre os populismos, que é muito interessante.
Mas bom, voltando aos identitários, o livro original, The Identitarians, foi publicado em 2018. E eu, esta é a minha segunda declaração de interesses, sou amigo também do José Pedro Zuc, além de acompanhar o trabalho dele, mas isso não me impede de fazer uma avaliação do que ele escreve, do que ele produz, sem que isso me influencie. Este livro é especialmente bom. É um livro que... Eu sei que os elogios são sempre tramados, diríamos nós, porque é sempre, bom, este tipo está aqui a fazer um elogio do livro do amigo. Não se trata nada disso. Como quem me conhece sabe perfeitamente que eu sou muito exigente comigo próprio, mais com os meus amigos e não tanto com os desconhecidos. Mas, neste caso, eu até como tive alguma parte mínima, obviamente, no livro, senti-me também quase uma obrigação de falar disto, puxar certos temas, e não só. Eu não apareço no livro nem por simpatia, nem por acaso, porque tive algum papel limitado e concentrado naquilo que se pode classificar de uma forma geral o movimento identitário. Pronto. É óbvio que eu tinha outra idade, tinha outra... Pronto, a situação política era outra, havia outras condicionantes, não vou prender-me agora com esses pormenores. Mas via uma coisa, é que os trabalhos que saíam, que não existiam, mas quer dizer, os artigos e as poucas referências que havia a essa área eram, como nós já estamos habituados em Portugal, por exemplo, no que respeita às áreas das direitas, pela imprensa e pelos estudos académicos, eram estudos que não eram sérios, começavam por não ser sérios, e por um motivo muito simples, que é aquilo pelo qual eu quero elogiar o livro do José Pedro Zuc, Os Identitários. O método que ele utiliza, e que quem me ouvir vai pensar, mas isto é básico, é óbvio, pois é, mas é nas coisas óbvias que está o brilhantismo, é conseguir chegar até lá. Ele fez o método dele parece simples, mas depois torna-se complicado, obviamente, complicado no sentido complexo, porque é uma análise académica, não é uma reportagem para um jornal, nem um folheto laudatório, atenção. Mas o que ele faz é o seguinte: quem são os intervenientes neste caso dos identitários, aliás, tem várias correntes, até por isso ele traça um perfil geral, mas de qualquer outra área. A primeira coisa a fazer é falar com as próprias pessoas, tentar chegar aos participantes desse movimento, perguntar: olha, eu sou do movimento X, o que é que você pensa? E esse participante responde. Já o outro é do movimento Y. Esse também diz ao que vem. Será que o Y e o X estão relacionados? É óbvio que o livro não se reduz a entrevistas, nem a participação de entrevistados. Antes é uma síntese, uma belíssima síntese, não só do contacto com várias realidades que se podem classificar geralmente como identitárias, como depois uma confrontação com a literatura e as teses por estes movimentos produzidos, ao mesmo tempo com aquilo que dizem os seus detratores e, por fim, com uma análise crítica do autor, e mais, que isso para mim ainda é talvez a cereja no topo do bolo, como se diz, com uma parte que podemos considerar quase como prospectiva, com uma ideia de o que é que se seguirá, porque se é de um movimento que falamos, então vemos de onde é que ele vem, o que é que o forma, neste caso, o que é que o constitui e para onde vai desaguar este rio, diríamos assim. E por isso estamos perante uma obra a que eu aconselho vivamente, e sei que já me alonguei, apesar deste podcast ser a minha casa, é uma vergonha estar a dar mais tempo a mim do que ao meu convidado, mas aqui o José Pedro Zuc pode considerar-se um convidado também desta casa, porque este livro é muito importante. Aliás, Alexandre, tu percebeste isso também. E concluo apenas com uma nota. O livro, de facto, saiu a primeira edição em 2018, em capa dura, não é? A primeira edição. Depois, seguindo aquela tradição
dos países anglo-saxónicos, saiu o paperback em 2021, tem pequenas correções, mas esta edição portuguesa, e eu fico contente que finalmente tenha sido traduzida em português, tem algumas alterações, é uma edição revista e aumentada, como se dizia antes, e tem de facto umas partes relativas à situação em Portugal, nomeadamente, que são de interesse direto para quem lê em português, obviamente. O livro aliás, e eu também já te tinha dito isso, e o Eduardo também sabe disso, apesar das discordâncias que tenho com alguns movimentos identitários mais específicos, obviamente, para quem acompanha o meu trabalho, só é óbvio para quem me ouve, não é? Pronto, pode não ser óbvio para quem não me conhecer de lado nenhum, mas o livro está muito bem escrito e, aliás, tem questões do movimento identitário que, pelos vistos, são um padrão na França e na Itália, nomeadamente associada à participação social. Aliás, é mencionado mesmo por alguns testemunhos e pelo autor a questão deles fazerem alguma espécie de trabalho comunitário do ponto de vista de limpezas das ruas, de tentativas de manutenção de alguns monumentos históricos, até da ajuda na reconstrução, de juntar fundos. Portanto, há uma participação social que eu desconhecia dos movimentos identitários, que é uma coisa gira, além de ser gira, é muito interessante e importante, não é? Essa participação social no Ocidente, que é no Ocidente, no continente europeu, que está desenraizado, de pessoas que estão sem chão e que, aliás, além de estarem desenraizadas, são ensinadas a que, quando descobrem a verdadeira identidade da Europa, são incentivadas a não gostar de si mesmas, ou não gostarem de si mesmas ou da história que tiveram para trás, porque às vezes nem são os próprios os visados, é o passado, os seus antepassados, o passado colonial, como foi discutido em Portugal por meia dúzia de imbecis, tanto nas televisões como, inclusive, e quando digo imbecis, incluo também o Presidente da República, e portanto há muitas questões aqui que devem ser discutidas, e esses movimentos têm, apesar de alguma parte ideológica com a qual não me alinho, têm também componentes interessantes, que aliás eu como sei lá, conservador, digamos assim, identifico-me imenso com a ideia de participação social, do implementar e do reforçar da identidade portuguesa e europeia, e portanto são linhas com as quais eu partilho com alguns identitários, obviamente, e que são muito interessantes e importantes, principalmente nos dias de hoje. Sim, é interessante que digas isso. Eu até, pronto, para concluir agora, até para falarmos depois de outros livros que comprámos, eu devo dizer que este livro tem... Pronto, primeiro queria dizer sobre o ativismo dos identitários que falaste, é de facto diferente, a parte social é muito interessante, mas também a forma de ativismo é interessante. Mas para concluir queria dizer uma coisa, o subtítulo deste livro, ou seja, que é descritivo, é o movimento contra o globalismo e o Islão na Europa. Muito bem, mas eu prefiro o que está escrito na sinopse, porque eu prefiro o positivo ao negativo. E passo a citar: na sua essência, o identitarismo é um movimento sociocultural que prioriza a etnia e a Europa em primeiro lugar. Aqui está a defesa em primeiro lugar da Europa e dos europeus. É esse o objetivo daquilo que se junta, dos movimentos e associações que se juntam no identitarismo, nos movimentos identitários, além da reação, lá está, a movimentos que o negam, não é? Diria o Dominique Venner, não é? Eu afirmo contra aquilo que me nega a minha existência. E obviamente, o caso do Islão, em Portugal, ainda não vemos com toda a força, mas naturalmente a grande fonte destes movimentos é a França, e como imaginam, a situação é muito, muito complicada. Mas, ou seja, passando à frente, se calhar, já demos muito tempo a este livro, ele até merecia mais, mas pronto, já... Ele merecia mais, exatamente. Nele, que me dizes de outras compras que fizeste ou que gostasses de fazer? Eu ainda vou voltar hoje, precisamente. Portanto, é um daqueles eventos que, apesar de ser todos os dias a mesma coisa em teoria, tirando algumas alterações de livros, é uma coisa onde eu gosto muito de estar, e geralmente vou sempre 2-3 vezes por ano. Geralmente é o que acontece, porque nunca fico satisfeito só com a primeira. Mas tenho alguns autores, não tenho livros específicos, até porque eu já tinha falado contigo, há alguns livros que eu queria comprar e que infelizmente não estão disponíveis. O Alain de Benoit, por exemplo, queria trazer, e deve ser difícil, é o que tu tinhas dito, deve ser difícil encontrá-lo lá. Há um livro do historiador Rui Ramos que eu quero trazer, que tem uma nova edição,
da história de Portugal, que é uma coisa difícil de sintetizar num livro. Obviamente que que foi muita filtragem feita, não cabe tudo num livro, pelo menos num livro funcional, não é? Portanto, quer dizer, pegarmos na história toda de Portugal para estar a ler numa cadeirinha, precisa de ser uma coisa tão grande que não cabe num livro. E, portanto, há filtragem até de pessoas experientes que estudaram o assunto e, portanto, é um bom retorno às origens, como tu próprio disseste. Quero trazer esse livro, quero trazer algumas obras de Roger Scruton associadas às reflexões filosóficas sobre a beleza, que é um assunto que me interessa muito também. E que, inclusive, os identitários também falam muito sobre esse assunto, é curioso. Já agora juntarmos os dois, da questão da beleza, da necessidade da estética. Exatamente, da estética. E ele tem reflexões muito giras, o Roger Scruton, sobre esse tema. O Roger Scruton lançou quase 50 livros, portanto tem imensa coisa que se pode ler. E vou trazer, quero trazer Tolstói, e agora pode estar o público a perguntar, mas que livro? Todos os possíveis, eventualmente, todos os que for possível quero trazer. Quero trazer o Ana Karenina também, principalmente esse é dos poucos que eu levo em mente, mas esse é do seu compatriota Dostoiévski, não é? Sim, tu andas nos russos agora ultimamente, já vi, sim. Gosto imenso. Tolstói, então, tenho uma obsessão. É negatividade explorada, não sei, é uma coisa muito gira. Gosto imenso de ler e é tudo muito dramático, tudo muito intenso. Aliás, o melhor livro que eu já li, e já disse isso algumas vezes, é precisamente dele, A Sonata de Kreutzer, que é um romance de 70, 80 páginas, que é um livro incrível. Foi um livro que eu li numa tarde, inclusive apanhei um escaldão por causa dele, porque foi na praia. Distraí-me com o livro e passou-me. Mas tenho mais, além desse... Diz. Não, estava a dizer, de facto, não... É como tínhamos falado na feira, esse livro nunca li, mas até sobre o Dostoiévski é uma velha disputa que já não é deste tempo, porque no teu caso, e o caso de uma geração mais recente, tem acesso à tradução do Dostoiévski feita diretamente a partir do russo. O que eu já li partes, não reli como gostaria, mas enfim, um dia acontecerá. Mas de facto há uma grande diferença. Eu não sei russo, obviamente, por isso nunca conseguiria lá chegar. Mas foi-me explicado que o motivo para isso, e até por aquelas obras completas de Dostoiévski, que pelo menos quando eu era miúdo, eu tenho-as, mas pelo menos quando eu era miúdo eram comuns em muitas casas, pelo menos em casa dos meus avós, ambos tinham, e acontece uma coisa, essas traduções eram feitas a partir da tradução francesa, e essa tradução francesa era, diríamos, floreada. Bom, e até porque não nos esqueçamos que traduzir é escrever outra vez. E pronto, e transformava-se aqui nos livros muito, muito diferentes, apesar de, quer dizer, o essencial estar lá, não é? E no caso do Dostoiévski, que eu gosto especialmente, está. Uma nota só sobre a história de Portugal do Rui Ramos. Nós estivemos a vê-la, infelizmente, essa que estivemos a ver e que tu guardaste para comprar na hora H, já agora convém fazer essa publicidade, porque já que se pode comprar livros a metade do preço, vale a pena. Infelizmente, bom, é uma edição inquinada com o dito acordo ortográfico, e eu digo dito porque não foi nem um acordo, nem sequer é ortográfico, né, porque nem sequer é escrever corretamente, mas enfim. Esta história de Portugal é muito importante, eu não vou prender-me com ela, nem pormenores técnicos, nem uma grande avaliação, até porque a história é a minha formação, isso levava-nos para outros caminhos, mas é um livro, enquanto livro, é um livro importantíssimo. E neste caso, até devo recordar, para quem não se lembra, ou para quem nunca ouviu falar, na polémica que essa história de Portugal provocou quando saiu. E polémica em quem? Nos nossos amigos à esquerda, como seria de esperar, não é? Que se acham donos, e se acharam durante muitos anos, a partir do 25 de Abril, donos da história, donos das ciências humanas, e não permitem outras vozes. E agora não vou fazer sequer juízos de valor sobre o trabalho do historiador do Ramos, que é um historiador consagrado, aliás. Quer dizer, não há dúvida, nós estamos a falar aqui de nenhum amador, nenhum curioso da história, como às vezes vais chamar a certas pessoas. Estamos a falar de um historiador reputado, com provas dadas.
mas mesmo assim, e outros, aliás, a história não é, ele é o coordenador, não é inteiramente dele, mas a polémica que isso provocou foi terrível. E mais, foi reavivada quando esse livro depois foi republicado em pequenos fascículos e distribuído com o Semanário Expresso. Aí então é que eles puxaram o cabelo até ele sair. Pronto, o que é um bom sinal, porque quando certas e determinadas pessoas ficam tão irritadas quando se publicam livros e se publicam livros sérios, atenção, e que contradizem as suas versões fantasiosas, é sinal que estamos no caminho certo. E aliás, é um livro que eu acho intemporal, e acho que para pessoas que sejam desta área ou não, é necessário. Saber de onde viemos é essencial para saber para onde vamos. Não, e essa parte é gira, até lembra-me logo uma entrevista até de um amigo que temos em comum, de uma pessoa que, além de respeitar imenso, já me ensinou muita coisa, o Dr. Jaime Nogueira Pinto, em que nós falámos do 25 de Abril quando eu o entrevistei, e ele basicamente fez uma declaração que enfureceu todos aqueles que não eram o meu público, porque o meu público ficou muito feliz por ter uma referência como o Dr. Jaime Nogueira Pinto a falar daquilo. Mas o Dr. Jaime Nogueira Pinto basicamente dizia o seguinte: bom, a questão do 25 de Abril, além de ter sido politizada por algumas pessoas, aquilo foi meramente uma questão salarial. E, portanto, uma questão salarial, de aumentos nos salários, etc. Ele basicamente falava disso e dizia... Alguns depois tomaram a questão política, mas quer dizer, a ideia de que isto foi tudo planeado de forma a ser a devolução da liberdade ao povo é falsa e não aconteceu. Portanto, o que se passou basicamente foi que foi um dos últimos golpes de Estado aqui para estes lados, e além disso tomaram um poder que já estava corroído por dentro. Portanto, não é como se tivessem pegado num regime muito forte e tivessem unido o povo contra um super regime, não, um regime que já estava em decadência, primeiramente, por questões salariais, nada ideológicas. Portanto, pessoas que se estavam a borrifar para a liberdade e que, se calhar, se tivessem tido os aumentos salariais, nem estaríamos hoje a falar dessa revolução, porque talvez ela nem tivesse acontecido. Sim, pois não sabemos. Não sabemos, exatamente, não sabemos. Uma transição como em Espanha, não sabemos. Sim, mas é interessante ver que pronto, há versões oficiais, há coisas que não se podem discutir, e parece que estamos a entrar num campo teológico e não historiográfico, e isso custa-me naturalmente. Não é? Claro que sim. Mas bom, Alexandre, já estamos aqui a aproximar-nos do fim, e eu, normalmente, os episódios deste podcast são uma entrevista ao convidado, e no final eu costumo perguntar ao convidado que livro está a ler, ou que livro aconselha, que filme viu, que filme aconselha. Ora, neste episódio nós fizemos tudo exatamente ao contrário. Estivemos este tempo todo a falar de livros, o que para mim é ótimo, e como sabes, nada me incomoda. E se calhar era para terminarmos, que já não falta muito tempo, pedia-te a ti uma ao contrário, e fazias uma apresentação tua e até da tua área política, digamos assim, para tu és assumidamente um militante do Partido Chega, pronto, isso já te situa num determinado lado do espectro político, mas queria que dissesses mais, ainda por cima és uma pessoa ainda jovem, que fala principalmente, penso, não necessariamente, mas principalmente para um público mais jovem. Gostava que te apresentasse e falasses no teu trabalho. Olha, mas é giro fazeres uma nota, e é uma nota que eu felizmente, não na medida em que não gosto de ter jovens a ouvir, não é nada disso, mas digo porque eu acredito que ter pessoas de mais idade a ouvir-me é uma forma de reconhecimento, não é? Pessoas que já viveram mais tempo e que ouvem uma pessoa mais nova a falar, podiam dizer, não, este puto não percebe nada do que diz. Mas a maior parte do meu público está situada precisamente entre os 35 e os 60 anos. Que é um espectro algo grande. Sim. Então é ao contrário, pronto. Exato. Portanto, não tenho nada contra jovens, obviamente. Aliás, eu próprio sou portanto dificilmente teria, mas é uma forma de validação, porque a idade também é um posto, eu acredito nessa ideia. E, portanto, tenho muita gente mais velha que já viu muita coisa, inclusive, olha, que viram o 25 de Abril ao vivo, que eu não vi, e validam, assistindo ao meu conteúdo e estando presentes, e isso é bom. Agora, do espectro político, eu estaria algo dentro do
como tu disseste, sou militante do Chega, posso-me considerar alinhado, não em tudo com o partido, obviamente, mas isso acho que ninguém está com partido nenhum. Com a questão ideológica do conservadorismo, estou a descobrir agora algumas questões do populismo de direita, que era uma coisa que, como é utilizada de forma depreciativa, eu não procurava muito esse termo, mas percebi que o de populismo de direita não é uma coisa má ou boa, é uma visão do mundo, quer dizer, cada um tem a sua, e eu começo-me a aproximar a ideia da devolução do poder do povo, a questão do povo face a uma elite corrupta e corruptível, não é? Acho que dificilmente algum conceito ideológico se encaixa mais em Portugal do que este, quer dizer, se há coisa que nós temos é uma elite corrupta e com demasiados braços no poder português, e começo a descobrir também essa questão. Agora, do ponto de vista económico, não posso dizer que sou... Lembro-me de um livro que foi o livro que me elucidou sobre o assunto, chamado A Riqueza das Nações, em que o Adam Smith mencionava a ideia do liberalismo à laissez-faire na economia, que eu sei que o Duarte não gosta, mas não se identifica, pronto. Sim, não gosta. Não gosto. Bem, para já traz-me algumas más recordações da faculdade, mas isso são coisas pessoais. Mas outra coisa... Bem, há um amigo que sei que vai ouvir. Mas deixa-me só explicar o conceito. O conceito antes de... Não, há uma ideia perigosíssima, né, que não é exatamente do Smith, mas é retirada do Smith, que é o mercado autorregula-se. E nós sabemos, não, mas eu também não estou aí. Nós sabemos a desgraça a que isso nos levou. Não, o mercado não se regula. Aliás, a questão do liberalismo à laissez-faire é precisamente a ideia, primeiro, das preocupações sociais, que é uma coisa que o liberalismo económico 100% a todo o gás está-se a borrifar para a loja de Lisboa, pequenina, que se calhar vende selos, etc. É parte da identidade portuguesa, e se for preciso cercam essa loja de Zaras e de McDonald's. Não é mesmo essa a ideia. A questão é, o liberalismo à laissez-faire, além de ter preocupações, pressupõe a intervenção de um Estado. Um Estado que tem motivações para determinar aquilo que o povo quer, tendo em conta as votações. Porque nós não podemos ameaçar a Zara com votos. Ou seja, os nossos governantes podemos ameaçá-los com os votos, na medida em que, vocês estão a governar mal, nas próximas eleições não têm apesar de que em Portugal isso é complicado, mas tirando o exemplo português, nós podemos ameaçar os governantes com o não voto, ou seja, nas próximas eleições não votamos em vocês, portanto desenrasquem-se. Qual é a motivação que a Zara tem para não aniquilar toda e qualquer pequena loja em Lisboa que venda selos e que seja uma forma de identidade lisboeta, por exemplo? Não tem. E precisamente por isso é que o liberalismo à laissez-faire pressupõe a questão das preocupações sociais e a intervenção quando é necessário, e precisamente a criação de monopólios, a manutenção da identidade, a proteção de fronteiras. Era o que eu falava contigo. Qual é a empresa de segurança que vê lucro na proteção de fronteiras? Quem é que lhes vai pagar diretamente? Porque é uma coisa que nos interessa a nós enquanto conjunto, mas individualmente ninguém vai pagar uma força de segurança para proteger as fronteiras, e nós queremos fronteiras protegidas. E às vezes perguntam-me nos comentários, então, mas tu queres mais Estado em tudo? Não, mas também não quero menos Estado em tudo. Eu quero mais Estado em segurança, eu quero mais Estado no controle de fronteiras, eu quero mais Estado na manutenção de identidade, mas quero que saiam de cima da carga fiscal que me põem em cima por causa do trabalho. Por exemplo, quer dizer... Estamos de acordo. Exato, portanto, há que retirar carga fiscal das pessoas que trabalham, quer dizer, eu tenho que ser recompensado por produzir, não é? E, portanto, se eu produzo, se eu estou aqui a dar o litro, estou a fazer horas extra, estou a trabalhar em prol de dar uma empresa melhor ao país e, quiçá, se for um empresário, criar novos postos de trabalho, essas pessoas têm que ser recompensadas. Agora, a pessoa comum que está a trabalhar leva uma talhada de quase 40% ao fim do mês só porque tem um salário, por amor de Deus, não é? Sim, é mais por aí. E o retorno que vê não corresponde a esse esforço. A questão também é que está aí. Sim. E portanto eu não acredito que o mercado só para terminar, e até já sei que estamos no fim, não acredito que o mercado se autorregule. O Estado não é uma coisa sempre má, ao contrário do que os liberais dizem. O Estado, é uma arma, o Estado é uma arma, pode ser bem utilizado ou mal utilizado, é uma ferramenta, pronto, pode ser bem ou mal utilizado. Os liberais acham que o Estado é para aniquilar, é privatizar tudo e a identidade que se lixa. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Estado pode ser bem usado, não tenha sido bem usado, é o que eu acredito.
Esta não estava à espera, quem diria que íamos acabar aqui este belo episódio. Começou tão bem com livros e acabou numas diatribes antiliberais. Mas eu não resisto. E para mim é a melhor forma de terminar. De facto, como é que se vota contra a Zara? Um liberalão dirá, bom, basta deixar de comprar lá. Nós sabemos perfeitamente que isso só por si isso não vai acontecer, exatamente. Qual é a segunda resposta que os liberalões também gostam de dar? Não estás contente com a tua situação? Vota com os pés. Ou seja, vira as costas ao teu país e aos teus. Também não me parece que seja a solução para o Portugal, nem para os portugueses, nem para a Europa, para todos os efeitos. Por isso, acho que não havia melhor forma de terminarmos. Alexandre, agradeço-te imenso e agradeço a todos os que ouviram mais um episódio do podcast Ideias a Contracorrente. O meu nome é Eduardo Branquinho. Até ao próximo episódio. Obrigado, Eduardo.